Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Estou aqui no aguardo dos alunos entrarem e estou achando que eles já estão de férias já, né? Então, como não vai ter, eu vou aproveitar e falar sobre o conteúdo, tá? Eu vou deixar gravado aqui, depois vocês assistem com calma. Bom, compartilhar a tela. Queria falar, a gente falou esses dias sobre hipérbole, falamos sobre elipse, né? E eu queria falar um pouco sobre a parábola também, tá? Então, no caso aqui, tem o PowerPoint, mas eu não separei. Parábola. É engraçado porque a gente, geralmente, a gente faz o quê, né? Fala assim, já sei, isso é função do segundo grau, eu sei trabalhar com esse assunto. Mas é um pouco diferente, tá? Então, eu preciso conhecer aqui, no olhar de geometria analítica, a equação da parábola, tá? E entender como trabalhar com ela. Então, assim, ó, nós vamos guardar que a equação da parábola vai ser y ao quadrado igual a 2px. Ou x ao quadrado igual a 2py. É claro que isso tem diferença, tá? Eu quero, primeiramente, mostrar para vocês os elementos da parábola, tá? Para a gente poder começar a conversar. E, ah, e vamos fazer o desenho também. Então, tá aqui, ó. Vou fazer o eixo y. Eu vou começar, igual eu fiz nos outros, né? Vou começar com uma parte mais, uma figura mais simples, tá? E depois a gente elaborar mais. Então, aqui, ó, o eixo Y, vou colocar o eixo X. Vou tentar arriscar uma parábola aqui, vamos fazer um desenho meio bonitinho, né? Vamos ver como se sai aqui. Então, trocar a cor, né? E vou colocar, ó lá, ficou mais ou menos. Aqui a parábola. Pode falar mal no meu desenho, tá? Bom, então, tá aqui, é isso. A parábola, ela é simétrica, tá? Então, quer dizer, nesse exemplo meu aqui, o eixo Y é o eixo de simetria. Na parábola, sempre dentro dela, você vai ter um foco. Veja que isso apareceu em todos os exemplos que a gente falou, né, nos três. Então, está aqui o foco. E aí, esse foco, ele tem uma certa distância. Deixa eu marcar aqui a distância. Onde que está? Ó, ele tem uma certa distância aqui do vértice. Esse cara vai ser o vértice. O interessante é que essa distância, ela vai ser igual aqui para baixo também, tá? Então, aqui, ó, a mesma distância que eu tenho, eu vou ter a distância do vértice até uma reta. E essa reta, gente, é uma reta que ela é, no caso, paralela ao eixo X, mas na realidade ela é perpendicular ao eixo de simetria, tá? Então, por quê? Assim, ela não precisa estar no eixo X, ela pode ser deslocada. Então, é importante destacar que aqui, ó, esse cara tem uma distância e esse cara tem uma distância, tá? Essa distância nós vamos chamar de P sobre 2. Tá? Tanto em cima, que eu falei aí, né? Quanto embaixo. Então, aqui embaixo também, P sobre 2. Tudo bem? Bom, então, o que é isso? Tá? O que é o P sobre 2? O que é esta reta vermelha? A reta vermelha tem um nome também, a gente chama de D. Então, vamos apresentar os elementos dessa história, né? Você tem que a letra P é o parâmetro. A AD representa a reta diretriz. Né? E você tem o V, que é o vértice da parábola, e o F, que é o foco. Tá bom? Então, esses são os elementos de uma parábola. Você pode ver que todos esses nomes aqui, tirando o vértice, você não estudou em equação do segundo grau. Tá? Então, a gente precisa conhecer mesmo essa situação. Então, olha que interessante. O parâmetro eu represento pela letra P. Eu falei que daqui a distância do vértice até o foco, acho que vale a pena escrever isso. Ó, a, a distância do vértice até o foco é igual
E aí eu vou mudar até de cor para a gente não fazer confusão, né? Vou pegar aqui e continuar de azul. É igual a distância do vértice até a reta diretriz. Tá? Então, isso daqui, na realidade, é o que define uma parábola. Porque eu estou falando aqui em relação ao foco, mas isso é em relação a qualquer ponto da parábola. A distância de um ponto até o foco, isso, ó, de um ponto qualquer até o foco, vai ser igual à distância desse ponto até a reta diretriz. Você faz uma igualdade aqui entre duas informações, você chega na equação da parábola. Tá? Bom, então se aqui vale metade do P e aqui vale metade do P, eu sei que tudo isso vai ser o P. Tá? O parâmetro é, na verdade, a distância da diretriz até o foco. Então, quando ele fala em 2P lá, você acha primeiro o P, para depois você achar o dobro dele para a sua equação. Agora, por que que você tem essa cara aqui, né? Então, eu vou pedir para você pausar aí o vídeo, no caso, se estiver em casa, copia isso, tá? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou agora ó, interagir com o desenho. Eu vou apagar essas informações para poder usar aqui. Vamos olhar primeiro para essa situação, deixa eu ver aqui, ó, para essa aqui, ó, x² igual a 2py, que é esse gráfico. O que que acontece, né? Como é que a gente pensa com esse x²? Deixa eu pegar aqui a minha retinha. Quando o x está ao quadrado, você pode pensar o quê? Você vai tirar a raiz, né? Então, daria mais ou menos tal valor. Então, o x tem duas respostas possíveis. Então, significa que a sua parábola, ela vai ter, ó, ou essa cara, com cavidade para cima, ou a concavidade para baixo. Então, quando o x que está ao quadrado, significa que ela pode tocar em dois pontos aqui no meu eixo x. Por que pode tocar? Porque você pode ter o eixo aqui e a parábola aqui para cima. Você vai fazer uma reta paralela e mostrar que corta em dois pontos. Tá? Então, esse formato x² igual a 2py, ela vai ser ou assim, né? Ou, no caso, para baixo. Eu tinha feito aqui o eixo fora, né? Então, faz o eixo, faz ela aqui. Você faz cortando em dois. Tá? Como é que eu sei, Jaime, que se é mais, se é para cima ou se é para baixo? Eu acabei de falar, mais ou menos. Se aqui for mais, ele vai estar virado para cima. Se aqui for menos, ele vai estar virado para baixo. Tá bom? Em relação ao vértice, você vai ter igual nas outras aqui, ó, isso aqui é x menos 0 e aqui é y menos 0. Tá? Eu consigo achar o vértice da parábola a partir disso. Mas o formato x² igual a 2py, ou ela tem concavidade para cima, ou tem concavidade, cadê aqui, para baixo. Bom, eu posso ter outra equação? Posso. Então, vamos colocar ali, deixa eu mudar. Vamos fazer aqui um outro desenho. Então, vou fazer aqui para frente, ó. Deitada. E é por isso que a gente está estudando isso em geometria analítica e não em funções, tá? Porque isso daqui não é uma função da forma como ela aparece. Então, você teria essa situação. Eu posso colocar aqui o foco, tá? Eu posso colocar aqui a reta diretriz, certo? Então, a gente sabe que a distância do vértice até o foco é metade do P, a distância da diretriz até o vértice também vai ser metade do P, tudo certinho. O que eu quero falar aqui é sobre a equação dessa parábola. Então, essa equação, ela vai ser, ó, ela corta em dois lugares no y, certo? Ela vai ser da forma y² igual, vamos botar mais ou menos agora, né? 2px. Por que mais ou menos? Porque ela pode ter concavidade para frente, mas ela pode ter concavidade para trás. Então, se você levar como bagagem, você fala assim, nossa, a parábola é super difícil. Talvez, tá? Mas como bagagem, tudo que você aprendeu em elipse e o que você aprendeu em hipérbole, isso aqui fica tranquilo de fazer, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um exemplo para a gente tentar resolver. Tá? Então, vamos lá. Ó, vou colocar aqui exemplo. Eu quero y² igual a 12x. Desenhe essa parábola. Tá? O que que você faria, geralmente? Você ia isolar o x, né? Lá na função, você faz assim, ó, x igual a y² sobre 12. Acha o delta, acha as raízes, acha o vértice, e assim vai. Você vai ter
uma situação mais ou menos como essa, apesar que em função a gente isola o y, tá? Então você já ia se perder um pouco nesse caminho. Mas vamos lá, pensando no que a gente aprendeu. Eu sei que o y² vai ser igual a mais ou menos 2px. Se é o y que está ao quadrado, ele vai cortar no y em 2 pontos, ou para frente ou para trás. Como 12 é positivo, vai ser para frente. Então, tá aqui, ó. Ela vai ter essa aparência. Tá bom? Eu sei que o vértice aqui é 0, 0. Então, o vértice é 0 e 0. Eu sei que o 2p vale 12. Então, eu sei que o parâmetro é 6. Pronto, é o que eu precisava. Acabou o exercício. Vamos lá, desenho. Eu vou colocar aqui o eixo y, o eixo x, o vértice da minha parábola do 0, 0, tá? E se o parâmetro é 6, metade do 6 vai dar 3. Eu vou andar 3 para frente e vou andar 3 para trás. Por quê, Jaime? Porque eu já sei que ele vai cortar aqui no y, ele vai ser deitado, tá? Então, a minha reta diretriz, ela vai ser uma reta paralela ao eixo y. A minha reta diretriz está aqui, ó. Passando no 3, vou trazendo para frente. Pronto. Aqui fica o foco. Então, aqui você tem a sua parábola, que dá para você fazer muito mais bonito que a minha. Tá bom? Então, assim, olha que fácil. Não pensei em vértice, delta, raiz, não pensei em nada. Rapidamente eu cheguei na equação, no gráfico, a partir da equação. E se você tiver a equação e quiser o gráfico, é só fazer o processo inverso. Tá bom? É isso. Um abraço para vocês. Deixa eu desligar aqui.